Mais uma vez, a gente tem o privilégio de contar com a orientação da psicóloga Cristina Strasburger, hoje para falar a respeito de um tema que tira o sono, que dá uma dor de cabeça, e muita gente, né, Cristine? Bem-vinda, obrigada. Verdade. Obrigada, Michele. Verdade, assim, muitas pessoas têm me pedido esse tema. E foi interessante a gente ter feito a da semana passada para dar uma basezinha para ele. E agora a gente pode trabalhar muito a questão, né, da procrastinação, porque é um tema muito atualizado e que a gente percebe que nesse tempo de pandemia parece que deu uma piorada, sabe? Então, a partir dessa situação tem causado outras situações mais complicadas, de ansiedade, de tristeza, de frustração. Então, assim, eu acho que é um tema muito pertinente para essa etapa de vida. Perfeito. E aí, tanto pela 94 Live, né, que o pessoal vai poder nos acompanhar, quanto também através dos canais do YouTube da própria 94 Live, do portal MPA, matéria no sistema MPA, ou seja, quem perdeu o início ou chegar mais no final do papo, pode contar com esse vídeo aí já disponibilizado em todas essas plataformas para poder aí buscar uma vida melhor, né, mais tranquila, mais bem vivida. Isso. E aí, Com hoje, nesse certeza. bate-papo com a psicóloga Cristina Strasburger, primeiro vamos desmistificar, Cristina, ou até mesmo apresentar o termo, né? Porque a gente fala procrastinar só, a pessoa pensa assim, nossa, é alguma coisa da gramática, porque é um palavrão desse tamanho. É verdade. É até interessante, gente, que nada mais é do que adiar as coisas, né? Ele vem do latim e ele significa mais ou menos deixar para amanhã. Então, eu acho que vem até mais assim, o adiar é como se a gente tivesse talvez um tempo ali, o procrastinar é como se a gente estivesse passando constantemente as nossas tarefas ou as situações para o dia de amanhã, né? Então, essa é praticamente o que ele significa, né? E aí, partindo, Cristine, do significado, né, da palavra procrastinar, esse adiar, esticar, delongar, enfim, estava até lendo a respeito de uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Colorado, a respeito de que durante milhares de anos o ser humano foi acostumado a só agir de urgência, por impulso, de última hora, né? O planejamento não fazia parte da vida do ser humano, como que eu vou falar? Na época das cavernas lá. Primitivo ali, né? Isso, primitivo. Que essa demanda do planejamento, de você fazer agora para colher frutos lá na frente, é uma coisa teoricamente recente, que talvez algumas pessoas teriam ainda uma certa dificuldade de lidar com isso. Você vê dessa forma, não vê? Eu vejo por duas situações. Eu sempre também busco essas situações do primitivo, assim, para a gente entender como que a gente foi evoluindo e que situações que evoluíram que não são muito naturais, né? Vamos pensar assim. Porque vamos pensar, o homem das cavernas lá mesmo, ele vai batalhar pelo dia, tanto que se a gente for pensar o tanto que a ansiedade aumentou, né? Porque antigamente não tinha essa coisa da ansiedade. Você saía, talvez a mulher das cavernas lá estava cuidando dos filhos, o homem das cavernas ia sair para caçar, ele não sabia o que ia vir para frente dele, ele não ia ficar planejando, vou caçar hoje para amanhã, não sei o quê. Não, o negócio era meio de sobrevivência e meio imediatista. Então tem essa situação e tem a situação do nosso cérebro, né, principalmente ali o sistema límbico, ele gostar muito de situações de prazer imediato. Então, assim, é como se existisse uma certa sabotagem para situações que o prazer não é imediato. Por isso que a gente dá umas despistadas no cérebro aí, para a gente conseguir trabalhar essa questão do prazer imediato e o planejamento em conjunto. Então, interessante, né? Porque se for deixar para o nosso instinto, eu não vou querer criar uma situação lá para frente, eu vou querer resolver situações de prazeres imediatos o tempo inteiro, né? Eu vou, por exemplo, comer uma coisa gostosa, dormir, eu acordei cansado, vou ficar descansando, vou dormir. Então, são várias as situações assim que a gente necessita, né? Que a gente praticamente lida com a situação do prazer imediato. Mas aí o planejamento é complicado por causa disso, que o cérebro vai ficar o tempo inteiro procurando satisfazer esse prazer imediato, né?
E aí, Cristine, baseado nisso também, a gente poderia chegar a pensar que esse adiar indefinido, né, a procrastinação, ela pode acabar se tornando, de repente, um certo vício, a pessoa se apega naquele tipo de conduta e, enfim, não consegue se desvencilhar disso muito fácil? Isso pode ser, sim, uma característica, né? Assim, não é muito, porque a gente vai ver pelo perfil da personalidade, né, Michele? Então, assim, e a gente começa a aprender isso em casa. Sempre a gente vai retomar essa situação da forma como os pais fazem as coisas, né? Então, a gente aprende, eu falo que à medida que a gente nasce, a gente tem uma tendência aos pais ensinarem para a gente. É como se a gente não conhecesse nada. Então, a gente vai perceber muito mais pela atitude dos pais do que pelo que eles falam para a gente. Então, se o pai está lá falando assim, não, tem que fazer tal coisa, vou deixar para amanhã. Já fez? Não, vou deixar para depois da manhã. Ou tipo, não, não vou fazer. A criança está vendo aquilo, automaticamente ela entende aquilo. Até a questão daquelas coisas básicas, né? Tipo, a criança vira e fala assim, criança, vamos lá tomar banho. Ah, mas só mais um pouquinho. Ah, então tá, mais 5 minutinhos. Ah, mas só mais um pouquinho. Então tá, vamos deixar para de noite. Então, se você já trabalha isso com a criança, desde pequenininha, ela vai entender que ela vai conseguir procrastinar tudo. Mas se a gente já tem essa característica, né, de estabelecer nosso planejamento, já cheguei, já fui trabalhar, agora é hora do banho, agora é hora do banho, agora é hora de comer, é hora de comer, não tem conversa. A criança, ela começa a entender que aquilo é uma realidade. Então, se a gente já começar desde aí, trabalhando isso, já é muito positivo. A partir daí, eu falo que a gente reclama de pai e mãe até os 18 anos. Depois a gente se vira com o que tem, né? Então, a partir daí, eu posso ter pais que procrastinaram muito, mas eu vou definir as estratégias e regras da minha vida, o controle da minha vida. Então, a partir aí da adolescência, que a gente começa a ter crítica, a gente vai definir o que a gente quer construir. Não existe a gente construir alguma coisa e crescer se a gente não tiver estratégia, tá? Então, assim, a procrastinação, até li uma frase interessante que falava assim: procrastinar é deixar com que outras pessoas realizem os sonhos que você tem. Então, eu tenho um sonho, mas eu estou procrastinando, eu não vou realizar. Eu não estou correndo atrás, nada cai do céu para a gente. Gente, não existe isso. Então, a gente começa a meio que deixar os outros realizando o sonho. Nós, porque a gente não vai fazer uma estratégia para aquilo, né? Cristine, você tocou num ponto interessante que abre, né, uma porta assim, imensa para a gente pensar a esse respeito de que se de repente mesmo a pessoa na vida adulta, ciente das suas responsabilidades, dos seus desejos, não está esperando alguém vir socorrer. Não é alguém te ajudar, te dar um apoio, um conselho, não. É alguém realmente falar assim, não, deixa eu fazer isso daqui para você, deixa eu te levar para tal lugar, deixa eu conquistar tal coisa em seu nome. Uhum. E isso, tá vendo? Então não tem isso, Michele. O que a gente quer construir para a nossa vida, a gente tem que trabalhar e procurar estratégia. E às vezes eu percebo que a pessoa ela quer construir aquilo, quer conquistar, mas ela não quer dar os passos até chegar lá. Então ela vai virar e falar assim: Cristina, eu quero ser uma psicóloga de referência, eu quero ser a melhor psicóloga de Divinópolis. O que eu estou fazendo para isso? Não, eu quero só ser a melhor. Eu preciso marcar palestra, eu preciso fazer vídeo, eu preciso visitar lugares, eu preciso ter, né, um network interessante, eu tenho que ser competente, eu tenho que fazer curso. Então, assim, o que eu percebo muito que paralisa as pessoas, Michele, está associado à falta de planejamento e à falta de subir um degrau depois do outro. As pessoas entendem, pronto, formei, vou ser a melhor psicóloga daqui. Não existe isso. A gente precisa fazer um trabalho para virar referência, para subir o degrau e chegar até lá. Não tem como eu começar a fazer. Quase que eu querer ganhar na loteria sem jogar nela. É o mesmo princípio. Então não tem jeito. Né? Entendeu? Boa. E aí, Cristine, cai numa outra armadilha também, porque às vezes a pessoa se dá conta, né, primeiro, de que ela caiu nessa armadilha que ela construiu para ela, de que ela está adiando tudo, deixando passar. Aí, de um dia para a noite, ela resolve: não, vou fazer tudo, vou aprender, vou fazer palestra, vou fazer isso, vou fazer aquele outro. Só que aí ela decide fazer 20 coisas de uma única vez e a pessoa nunca fez nada. Outra situação que paralisa, né? Eu lembro que uma vez, antigamente existia muito, agora eu acho que nem existe muito mais, assim.
Mas lembra do catatônico, que tinha aquela reação? Até tem nos filmes interessantes, assim, que era a pessoa que ela ficava paralisada, né? Ela, tipo, que até, né, é uma questão que acontecia muito, então era uma doença, como se fosse assim, que a pessoa paralisava completamente. Os cientistas, na época, eles entendiam que é como se o cérebro não mandasse mensagem para o corpo, para nada, né? À medida que eles foram estudando, eles perceberam que era o oposto. O cérebro mandava muita mensagem para o corpo, para tudo. Então, assim, como se fosse, manda mexer a perna, mexer a mão, mexer não sei o quê, fazer tal coisa, tal, tal. Aí o que o cérebro faz? Paralisa. Um exemplo que eu dou interessante é como se fosse um computador mesmo. Se eu abrir várias janelas, né, ao mesmo tempo, ele não vai travar? Verdade. Entendeu? Ele vai travar. Então, assim, a gente tem que ir abrindo uma janela. Vamos pensar muito no computador, que é melhor. A gente tem que ir abrindo uma janela de cada vez. Aí eu faço aquele trabalho, fecho aquele trabalho, beleza, obrigado, vamos para a próxima. Faço aquele trabalho e fecho. Se eu começo várias, normalmente eu não vou conseguir fechar o ciclo. E não vou conseguir fechar os trabalhos que eu tenho feito, que é uma das características. Às vezes a pessoa vira e fala assim, não, eu não estou procrastinando. Eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas não é efetivo. Porque você faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas você não faz aquilo que é importante para você finalizar aquele trabalho, né? Ou às vezes você faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, não consegue identificar o que é o importante no meio dessas várias solicitações do dia a dia. E aí, Cristine, uma outra pergunta que eu queria que você falasse um pouco a respeito é se de repente, se no meio desse procrastinar, não está também a pessoa que não encontrou a motivação real, ou que ela realmente precisa fazer. Às vezes ela está fazendo um monte de coisa de qualquer jeito, adiando coisas que não são desejos dela, são do outro. Mas aí o que a gente vai pensar, tá, Michele? Realmente pode acontecer. Só que se a gente tem uma coisa que a gente está disposta a fazer, que seja pelo outro, no sentido assim, por exemplo, quem tem vontade de sair para a escola, acordar às 7 horas da manhã, ir para a escola, estudar e fazer as coisas e tudo mais? Ninguém. Ninguém. A vontade de você acordar, tipo 6 horas da manhã, pegar um ônibus, baixar na escola e tudo mais, ele é muito complicado e ele é muito difícil. Só que se eu pensar no prazer imediato, entendeu? Meu prazer imediato é eu chegar e ficar dormindo na cama. Realmente é. Só que se eu for trabalhar os prazeres imediatos, gente, eu entro na zona de conforto. E a zona de conforto não te leva a lugar nenhum. Então, assim, o que eu vou pensar? Eu preciso de hoje ir na faculdade, é como se fosse um dia de cada vez, porque eu preciso formar, porque eu tenho que chegar onde que eu quero chegar. E é interessante que a gente trabalhe essa estratégia mesmo. Eu quero ser uma boa psicóloga, eu quero ser referência. Para isso, eu preciso fazer a mais. Então, não adianta eu ficar empurrando com a barriga, só vou lá fingir que eu estou assistindo a aula. Não, eu preciso definir, eu vou trabalhar com aquilo. Então, eu vou trabalhando essa coisa de um dia após o outro, entendendo assim, quando eu vou acordar de manhã, algumas coisas a gente nem ficar pensando demais. Por isso que é interessante uma agenda. Eu falo assim, escrever, ter uma agenda é muito importante. Porque a agenda você pode muito bem colocar, tipo assim, por exemplo, de segunda a sexta, eu tenho que ir para a faculdade. Beleza, acabou a conversa. Eu não vou acordar todo dia e pensar assim, será que eu vou hoje? Mas hoje eu tô meio com preguiça. Mas como que eu posso dizer para faltar? Se a gente entrar nessa, nós não vamos fazer, não vamos dar asas ao cérebro e ao sistema límbico que vão querer trabalhar o prazer imediato, não. Eu vou pensar, para chegar onde que eu quero chegar, eu preciso fazer uma faculdade. Então, para isso, eu preciso ir todos os dias. Então, eu vou acordar, eu levanto e vou sem pensar. Então, porque eu preciso disso para ver onde que eu quero chegar. Então, assim, o que a gente tem que pensar? A motivação, normalmente, ela não vem de fora, tá? Ela vem de dentro. Ela é uma automotivação. Então, eu me motivo a fazer aquilo. Se a gente jogar para fora, que eu vejo muitos casos, minha mãe fica querendo que eu faça faculdade. Então, nem entra nessa. Só que também você não vai sair do lugar. Você tem que entender se é uma coisa que eu quero. Eu vou construir, vou. Então, eu vou correr atrás. Se eu não quero, eu vou me organizar de outra forma. Entendeu? Conhecer, né, o que vai realmente te motivar. E aí, Cristine, gera também, porque às vezes vendo de fora a gente pode pensar assim, a pessoa vai inventando um monte de desculpa, não faz nada, não termina nada.
Mas isso gera um desconforto emocional grande para quem adia as coisas indefinidamente, né? Com certeza, gente. É por isso que eu falo, é mais trabalhoso procrastinar do que fazer. É a mesma coisa você querer fazer um regime e ficar comendo um monte de bolo, um monte de chocolate. Você quer fazer um regime, você está infeliz com o seu peso, mas aí você fala, mas também eu estou infeliz, então eu vou comer um chocolate. Aquilo vai te dar tão mais trabalho, porque aí você não vai caber na roupa, aí você vai ficar deprimido, aí você vai ficar frustrado. Então uma coisa vai girando, eu falo que é um ciclo vicioso negativo. A procrastinação é a mesma coisa. Eu vou virar e falar assim, por isso que é interessante a estratégia, tá? Porque eu vou virar e falar assim, eu tenho que estudar, eu já vou fazer isso que não. Amanhã acordo, será que eu faço hoje? Não, acho que hoje eu não vou também não. Aí o que acontece? Eu não vou nem conseguir descansar e eu não vou nem conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Aí amanhã eu já estou assim, nossa senhora, não fiz nada, gente, ontem. Aí eu já estou angustiado, eu já estou frustrado, minha autoestima cai. Aí eu já começo a ficar mais deprimido, aí eu já começo a realmente não fazer, porque já vai virando um ciclo negativo para a nossa parte psicológica. Por isso que eu gosto muito da estratégia, sabe? Tanto que eu falo, semana mesmo eu falei como paciente. Falei assim, ô fulano, ele tá procrastinando muito, eu falei assim, vamos fazer assim, nós vamos te dar de férias até segunda-feira. Na segunda-feira, você vai... Não, hoje nós vamos fazer aqui, pegar a sua agenda e anotar o que você vai fazer semana que vem. Que horário que é mais produtivo para você? Cristina, de manhã eu sou péssimo, de tarde eu sou ótimo, de noite eu começo a cansar. Beleza, então é à tarde. Então nós vamos marcar isso aqui 1h da tarde, isso aqui 2 horas, isso aqui 3 horas. Você vai tirar férias até segunda. Segunda, você não vai nem pensar sobre o que você vai fazer. Segunda-feira, hoje você já vai anotar na agenda, e segunda, deu o horário, eu vou sentar e vou fazer aquilo que eu combinei de fazer. Então, assim, para não ter o risco da gente entrar nessa linha da procrastinação e daquela coisa que vai virando. E aí você tem tanto tempo de descanso que você não vai ter culpa, quanto tempo de produtividade que você vai conseguir ir muito bem, porque você vai estar descansada, não, esse tempo é para isso. Aí depois você acabou, gente, não tem prazer maior no mundo que a gente descansar depois de uma tarefa concluída, não. Ele é 200 vezes maior do que eu não fazer a tarefa e ficar enrolando. E aquilo remoendo na sua cabeça, né? Eu não fiz, não deu certo, não sei o quê. Ou seja, a pessoa perde noite de sono por causa disso. Verdade, perde. Tá vendo como que é muito pior, né? Se a gente for pensar. O procrastinar ele é muito pior do que o fazer. Eu falo, gente, é tão mais trabalhoso procrastinar do que você pegar e definir. E tem umas estratégias interessantes que eles vão dando as dicas assim. Então, por exemplo, tem uma que chama 80/20, que é você, né, já começar a trabalhar essa questão de 80% do fazer e tudo mais relacionado a 20% não fazer. Tem várias estratégias que a gente vai pegando, por exemplo, em textos e tudo mais, que a gente vê que são muito legais. Então, por exemplo, uma coisa que você pegar, que na verdade o 80/20 você pega 20% das suas tarefas que te dão um retorno de 80%. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa muito grande, vamos pensar, sei lá, academia. Então, eu preciso, a coisa mais importante do meu dia hoje seria fazer uma academia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ela já vai impactar 80% dos meus afazeres, vamos pensar assim, ou eu tenho que fazer um estudo ou escrever um texto. Então, eu vou pegar a primeira coisa que eu vou fazer, porque senão, o que a gente vai fazendo? A gente vai enrolando. Eu acordei, eu vou ver e-mail, eu vou ver celular, eu vou mexer no Instagram, eu vou fazer tal coisa. O que aconteceu? Eu fiquei uma manhã inteira sem nada que impactou na minha vida, sem ter feito nada praticamente. Então, aí de tarde eu vou pensar, não, eu devia ter feito e não fiz. Ao invés de eu pegar e falar assim, eu acordei, o mundo pode acabar que eu vou realizar essas tarefas. Eu fiz na parte da manhã, gente, eu estou liberada. Eu posso fazer o que eu quiser. Até eu olhar o Instagram vai ser mais feliz. Porque eu vou ficar muito mais tranquila, sabe? Muito mais com a consciência limpa de que eu consegui fazer, né? Estabelecer as coisas, né? E aí, Cristina, você falou em algo também interessante, para quem de repente está viciado em rede social e não se deu conta, quando você abre o Instagram, no seu perfil mesmo, no seu feed, você clicou naquelas 3 barrinhas que tem no canto superior direito, né? Aí vai aparecer lá, arquivar, salvos, sua atividade. Quando você clica naquele tal de sua atividade, que você vê que está ali 2 horas e meia, 3 horas, aquilo ali é o tempo real
que ele te dá por dia, da quantidade de tempo que você passou ali, rolando dedinho, e aí o seu relatório, o orçamento do cliente, o e-mail que você tinha que responder se você vai ou não na reunião, no compromisso, ficaram, né, para trás. E aí não só de rede social, de outras coisas também. Outras coisas, enrolar e tal. Tanto que é interessante, por isso que é interessante, gente, como a gente tem, é a base do prazer imediato, a gente pode se dar algum prazer. Então, uma coisa que eu faço às vezes eu tô com a agenda lotada, igual eu tô essas semanas, aí eu vi e falei, gente, vou abrir mais uma manhã, tipo, eu vou trabalhar 12 horas por dia, mas também, então tá. O dinheiro, por exemplo, que eu vou receber com esse paciente a mais que eu vou atender, que eu não atenderia, eu vou sair para jantar. Eu vou pedir alguma coisa para comer, eu vou me dar um presente. Tipo assim, eu quero me dar tal coisa. Então, ou eu quero, sabe, eu vou sair e ver alguém. Então, assim, se a gente se der uma recompensa, então eu vou fazer isso, se eu cumprir todas as tarefas, eu vou me dar isso à noite, uma massagem, tomar um banho relaxante. Vamos criar situações que a gente vai se dar alguma coisa, porque aí entra a coisa do prazer. Então, tipo, de uma satisfação ali, né, voltada para as situações que a gente definiu. Então, vamos dar uma despistada no cérebro fazendo umas coisas dessa, que a gente começa a não procrastinar, tá vendo? Você começa a trabalhar muito isso. Perfeito. E aí não pode fazer o contrário também, que é só se dar as recompensas. Eu vou ver o filme agora, eu vou comer esse bolo, eu vou fazer tal coisa, eu vou ligar para alguém, ficar de pendurado no telefone e o serviço lá acumulando, porque aí depois você arruma um problemão. Então, por isso que a gente não se dá antes, viu? A gente não se dá antes, a gente se dá depois da tarefa cumprida. Se eu não cumprir, eu não vou receber aquilo. Boa. E vale até anotar, né, Cristine? Vale. Vale anotar, porque tudo que fica concreto. Igual eu falei, gente, eu lembro, quando eu era mais nova, assim, o povo falava de agenda, que esse papo furado, esse trem de agenda, eu lembro tudo. Eu não preciso da agenda e tal. O que eu percebo, Michele, depois que eu comecei a usar a agenda, eu paguei maior língua. Porque a agenda, gente, a gente estabelece, pode ser uma coisa básica. Eu já sei, eu vou trabalhar de 1 às 9 e de manhã eu tenho que gravar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. Eu sei. Só que se eu não anoto, mesmo que eu tenha uma excelente memória, meu inconsciente ele vai trabalhando a lembrança constantemente. Então, sábado, por exemplo, eu posso virar e falar assim, nossa, gente, eu tenho que fazer isso na segunda-feira de manhã, não posso esquecer de jeito nenhum. Aí, no meio da noite, eu posso acordar e falar assim, nossa senhora, tem que ler o trem para segunda de manhã, porque eu esqueci que eu tenho que fazer tal coisa. Você está vendo? Isso faz com que o nosso cérebro ele comece a ficar trabalhando nos horários de descanso. Se eu anoto na agenda, então, segunda de manhã, 10 horas, eu tenho que gravar alguma coisa. Então, às 9, eu vou colocar o despertador para 8, tomar banho e café até às 9. De 9 às 10 eu vou ler para alguma revisão, para lembrar de alguma coisa. E de 11 as coisas, tudo bem, beleza. O que meu inconsciente vai gravar? Eu só preciso lembrar que o despertador irá tocar para eu fazer as minhas coisas. Tocou, eu olho na agenda, tá, isso, beleza. O seu cérebro descansa demais. No final de semana você não vai pensar sobre isso, porque você sabe que está anotado e planejado. Então, tá vendo que diferença que faz? Muita. É uma coisa simples, né? Mas uma dica super válida que você acabou de trazer. Não só por essa questão de você dar um descanso merecido para o seu cérebro e também de você assumir aquele compromisso, né? Com você mesmo, no caso. Porque aí não tem conversa. Não tem conversa. Eu já anotei, já coloquei o despertador, já fiz minhas coisas. Não vou ficar pensando, será que eu faço segunda de manhã? Mas se eu enrolar, vai que o trem é terça. Mas se eu fizer tal coisa, entendeu? Você não vai especular, você não vai negociar, você não vai tentar se sabotar. Você já definiu. Então, por exemplo, aí quando você tem o hábito de olhar a sua agenda e tudo mais, eu não vou ficar olhando minha agenda e tendo dúvida se eu vou fazer ou não. Eu já defini. Como eu posso colocar lá? Depois das 8, eu vou assistir um filme, eu vou ter um lazer, eu vou fazer tal coisa. Eu posso até anotar na agenda. Porque acabou tudo, eu fico numa felicidade. Aí você vai virar e falar assim, não, agora eu posso deitar aqui esparramado no sofá, eu posso ver o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Tipo assim, então não existe felicidade maior do que você estar com a mente livre, com tudo satisfeito, entendeu? É uma sensação muito prazerosa, né? Nossa, muito mais do que você virar e falar assim, devia ter feito ontem, não, devia ter feito hoje, não fiz. Amanhã eu tenho outras coisas. Aí você vai entulhando
coisas, né, na sua vida e acumulando, e aí, às vezes, você não faz nada, porque você paralisa tudo. Isso. Você faz igual ao computador, você trava, esquenta. Sim. E aí eu queria... O tempo passa muito rápido quando a gente está aqui nesse bate-papo com você. É muito bom. Queria pedir para a gente voltar um pouquinho naquela questão que você abordou do início, para que, de repente, pais e mães que estão, né, nos assistindo, ouvindo agora, Cristine, consigam efetivamente fazer com que os filhos não caiam nessas armadilhas, né? Porque é aquilo, não adianta você chegar em casa e ficar cobrando o menino ao banho, ao dever, ao dever. Se a pessoa acabou de desligar o telefone falando com o chefe assim, tá, eu vou te mandar esse relatório agora, e não manda, né? Também. E não manda. Então, assim, isso em primeiro lugar, e em segundo, em função dos filhos, fazer rotina, gente. A gente acha que rotina é ruim, né? A gente ouve uns papos, né, na vida inteira, assim, desde que você é criança, tipo, eu dei rotina. Mas o povo não consegue entender muito o que é a rotina. A rotina, existe uma rotina que é interessante até para o corpo humano, até para uma criança. Às vezes a gente percebe que no consultório eu tenho que colocar a rotina da criança. E é interessante, porque, gente, vamos pensar. A criança, desde que ela nasce, ela está sobre o cuidado dos pais. Então, é interessante que a gente converse com a criança de manhã o que vai ser a rotina dela. E, de preferência, manter uma rotina mais rígida, vamos pensar assim, né? Não precisa ser rígida demais, mas assim, mais certa, mais sistemática. Então, por exemplo, filho, então beleza, você vai acordar, por exemplo, de tanto a tanto. Filho, amanhã quando você acordar, a gente faz o dever, aí depois a gente vai almoçar. Aí você vai para a escola, quando você voltar, a mamãe vai te dar banho, comer alguma coisa, aí a gente vai poder brincar aquele jogo que você adora. Então, você vai manter mais ou menos uma rotina e você vai explicar para ela a rotina dela de manhã. Ela já vai saber o que esperar. Muita criança tem ficado ansiosa porque ela não consegue... O que vai fazer agora? O que vai ser agora? O que eu vou fazer agora? Que hora que eu vou fazer tal coisa? Que hora minha mãe chega? Então, assim, sabe? Aquilo faz a criança ter muito problema no sentido sistemático. Na pandemia, solta, a mesma coisa. Muito solta. Você fica ansiosa, não sei o que eles vão fazer comigo daqui meia hora. Agora, na pandemia, a mesma situação. Filho, então você vai acordar amanhã, a gente vai chegar, vamos fazer aula online? Vamos brincar de escolinha? Vamos fazer tal coisa? Depois nós vamos fazer isso, almoçar, tomar banho. Então, é interessante manter mais ou menos uma rotina flexível, né? Não é nada assim, deu 8h01, já está atrasado. Não, vai ser mais ou menos na ordem da vida, não tão cronológica, né? Fazendo isso, aí aquela coisa que eu falei, definir o horário, definiu, não tem conversa. Então, por exemplo, filha, agora acabamos de fazer tal coisa, é hora do banho. Deixa eu enrolar aqui tal coisa, tá, mais 5 minutos. Agora eu não quero ir. Filho, mas tem que tomar banho, vai lá tomar seu banho. Não existe isso, não. E isso, principalmente com criança. Então, o negócio é, hora do banho, bora. Desligou a televisão, se está vendo algum vídeo, desligou coisa, liga o chuveiro, fala, hora, bora de ir. Não tem conversa. Com a Luísa, às vezes, eu até brinco, eu falo assim, vou contar até 3. Isso funciona com toda mãe, gente. Aí eu vou, 1, 2, ela já está lá dentro. Por quê? Aí não tem conversa, porque a criança vai tentar negociar o tempo inteiro pelo prazer imediato. Então, igual isso, tem uma aula de inglês. A aula de inglês de 2 às 3. Beleza, a aula de inglês de 2 às 3. O mundo pode acabar que a aula de inglês é de 2 às 3. Hoje eu acho que eu não vou assistir, não. Não existe isso. Igual a mamãe trabalha, você tem que assistir só aula de 2 às 3, não tem conversa. E olha para você ver, você tem tantas horas para brincar, divertir, e você tem tantas horas para você aprender. Então, assim, não tem conversa. Tem coisas que são inegociáveis com criança, tá, gente? Então, isso já é uma dica que faz muita diferença, que a criança entende que ela não pode burlar. Então, ela não pode enrolar. Ela aprendendo isso já vira um hábito. Ela já vai ser um adulto que já vai... Não, agora é hora disso, agora é hora daquilo, vamos lá. Só que aí não confundam rotina, gente, com vida sem graça e sem prazer. Eu acho que isso que o povo entende. Odeio rotina porque eles entendem. Saí, trabalhei, blá, blá, blá. Dormi. Saí, trabalhei. A rotina pode estar incluída na sua rotina prazeres. Então, minha rotina de segunda a sexta é trabalhar até 8 horas da noite. Terça e quinta vai ser o dia que eu consigo conciliar, que eu posso sair com os amigos à noite. Então, eu posso fazer alguma coisa aqui em casa. Eu posso pegar uma quarta-feira e assistir um vídeo com um filme com minha filha, com pipoca e coisa. Não entenda a rotina, o povo entende que você não pode ter prazer durante a semana. É isso que faz da rotina ficar uma coisa negativa, né?
E aí desses prazeres de final de semana, porque às vezes também a gente associa só com fazer uma viagem longa, tirar férias de 20 dias. Não, você sair para tomar um sorvete de tarde, pedir uma isso, pizza, ligar para um amigo querido, isso. já é uma recompensa, Já né, é um digamos assim. up. Eu sou dona de fazer, por exemplo, como é muito pesado a minha semana, por exemplo, quarta de manhã eu não atendo. Então, por quê? Para cortar tudo. Aí, quarta de manhã, o dia que eu posso fazer uma comida, que eu posso almoçar com minha filha, que eu posso fazer tal coisa. Então, eu já penso, ó, segunda e terça. Aí, aquela segunda você tá assim, morrendo de trabalhar. Aí, na terça, acorda cedo de novo no pique. Aí, na terça, mais à tarde, eu tô assim, não tô destruída. Aí, eu penso, delícia. Amanhã, por exemplo, eu posso acordar tarde. E amanhã eu posso ficar de boa, tranquilo. Aí quebra a semana, você percebe? Aí você já volta feliz da vida. Aí você fala, nossa, só tem quarta, quinta e sexta. Por exemplo, de coisa. Apesar da gente gostar de trabalhar, fazer tudo, mas o Sim. cansaço, você tem que colocar no meio situações de descanso, tá? Teve caso, você falou do sorvete, aconteceu comigo. Deu aqueles atendimentos e cada um pior que o outro, assim, de gravidade. E eu virar, por exemplo, e falar assim, ó, troca essa pessoa desse horário com a secretária, coloca ela tal horário, tananã, que eu vou ter que sair, tomar um sorvete, fazer alguma coisa, sair para comer e tal, porque foi muito pesado. Aí você pega no meio da tarde, faz uma coisa dessa, entendeu? Então, assim, dá para a gente ir se organizando, entendendo assim, ó, tô chegando no meu limite. Eu tenho que entender qual que é o meu limite. E a partir daí, começar novas coisas aí, tá? E aí você me lembrou de uma coisa também, porque a gente tem muito aquela mania do sextou, né? Como se você só vivesse algum lado positivo e bom da vida na sexta-noite, sábado e no domingo. Domingo chega final do dia, bate uma depressão, porque a pessoa começa a pensar num monte de serviço que tem que fazer, não enxerga que durante a semana pode ter esses respiros para ficar uma semana até mais produtiva, né, Cristine? Com certeza. Eu tenho muitos pacientes lá que fazem isso, que entendem assim, não, segunda até sexta segunda a quinta, sexta de dia é trabalho, é dia de feira. Você viu o povo falando isso? Que é Sim. segunda-feira, terça-feira, dia de feira, não pode fazer nada. Gente, então onde que vocês tiveram isso? A gente pode trabalhar, e aí por isso que eu falo, até interessante a lógica, porque antigamente, eu falei, isso é coisa de avô, porque antigamente os avós pensavam assim, ó, vou morrer de trabalhar durante tanto tempo que eu vou aposentar e eu vou aproveitar minha vida. Então, só que vamos pensar, nós nem podemos pensar sobre isso, porque a gente nem sabe quando vai aposentar mais, se vai. Verdade. Então, eu falei assim, ó, vamos sair dessa lógica. Outra coisa, para que você vai aposentar? Você vai viver sua vida em função do aposentar, que você já vai estar mais envelhecido, às vezes mais debilitado, às vezes você não consegue fazer as mesmas viagens, aproveitar. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. A nossa vida é o agora, a gente nem sabe se nós vamos envelhecer e nem sabemos se vamos aposentar. Então, nosso trabalho, você pensa assim, Cristina, você vai aposentar? Não. Não pretendo. Por quê? Porque eu organizo minha vida de forma que o meu trabalho me dê muito prazer. E que minha vida todos os dias seja uma vida boa e gostosa, igual isso. Segunda é dia de eu ficar descansando, terça é dia de eu ver um filme, quarta é dia, às vezes eu vou fazer uma comida diferente de dia. Então, assim, não, vamos pensar que nosso dia pode ser hoje, pode ser o nosso último dia. A gente criou uma lógica, não sei da onde aí, que a gente como se tivesse controle sobre a nossa vida e a gente não tem. Então, vamos aproveitar os dias, coloca um dia ou outro, né, no meio aí para fazer uma coisa diferente, porque vai quebrar a sua semana no sentido de só obrigação. Vão ser direitos e deveres, vão ser prazeres e trabalho. Vamos sempre mediar isso aí, gente, para a nossa vida ser feliz constantemente, para a gente aguentar o tranco aí do trabalho e tudo mais, né? Excelente.